Nas últimas décadas, um fenômeno assustador tem crescido em ritmo acelerado. Espécies selvagens deixando as florestas e invadindo áreas urbanas, principalmente em países africanos. O que antes parecia improvável hoje é rotina. Não se trata apenas de leões circulando pelas ruas ou babuínos escalando telhados. É um problema muito maior, silencioso e invisível, que envolve milhões de espécies invasoras todos os anos, colocando comunidades inteiras em alerta constante. Mas afinal, o que está por trás dessa expansão? E até que ponto os humanos têm responsabilidade nesse desequilíbrio? Imagine-se caminhando em uma trilha da África do Sul, cercado por árvores que escondem mais do que sombra e vento. Um movimento sutil nas copas pode ser o sinal de que não está sozinho. Olhos atentos observam, dentes poderosos esperam e reflexos afiados medem cada passo seu. Esse não é apenas um encontro inesperado com a vida selvagem. É um choque direto entre o avanço humano e a força instintiva da natureza, que reage sempre que seu território é ameaçado. Babuínos não são apenas presença constante na savana africana, eles representam um desafio real para quem circula nesses territórios. Esses primatas, que compartilham 91% do DNA humano, estão cada vez mais agressivos e inteligentes. Encontrar um raramente significa estar diante de apenas um. Geralmente, um grupo inteiro está escondido por perto, pronto para reagir em segundos. Como onívoros oportunistas, vivem à procura de comida, atacando bolsas, mochilas ou qualquer objeto que carregue alimento. Nessas situações, reagir da forma errada pode transformar um simples encontro em um confronto perigoso. A regra é clara: não correr, não encarar diretamente e nunca mostrar os dentes, gesto que, para eles, significa provocação. O mais seguro é abandonar algo comestível e recuar lentamente. Até caçadores experientes já foram surpreendidos por essas emboscadas. Por isso, barreiras de 6 a 8 pés de altura, que custam entre 100 e 300 dólares, muitas vezes se tornam a linha divisória entre a segurança e um desastre inevitável. Caçar babuínos na África não é uma tarefa simples nem livre de riscos. Antes de qualquer expedição, o caçador precisa obter uma licença de caça maior, requisito obrigatório para atuar de forma legal. Além disso, o preparo envolve estudo detalhado do terreno, já que esses primatas são rápidos, astutos e capazes de surpreender até os mais experientes. O armamento também faz diferença. Rifles como o Winchester .308 ou o H&H Magnum .375 são escolhas comuns, pois oferecem potência suficiente para neutralizar o animal. Mas o ponto mais importante não é apenas o poder de fogo, e sim a precisão. Um disparo mal calculado pode não só falhar na contenção, como também expor o caçador a sérios perigos, até hospitalização. Esse nível de exigência transforma cada saída em uma operação estratégica, onde preparo físico, leitura do ambiente e disciplina mental pesam tanto quanto a escolha da arma. Na caça de babuínos, cada detalhe pode decidir entre sucesso e desastre. Nos grandes parques africanos, como o Kruger National Park e o Henge National Park, a caça de babuínos não é uma atividade livre, mas sim rigidamente controlada. Os desafios aumentam no período seco, entre novembro e março, quando os animais ficam mais ativos e entram em conflito direto com fazendeiros e comunidades locais. Para evitar excessos, governos estabelecem cotas anuais, limitando o número de animais que podem ser abatidos. Essas medidas visam tanto proteger o equilíbrio natural, quanto garantir que a prática ocorra de forma ética e responsável. Os resultados são claros. Até 2024, os programas de controle reduziram a população de babuínos a algumas centenas de indivíduos, permitindo que o ecossistema se equilibrasse novamente. Agricultores sentiram um impacto positivo diretamente, com colheitas mais produtivas e menor perda de gado. Na província de Limpopo, por exemplo, a recuperação agrícola fortaleceu a economia local, mostrando que quando a caça é feita de forma regulada, ela pode ser uma aliada da conservação e do desenvolvimento. Com o tempo, a caça de babuínos evoluiu e deixou de depender apenas de rifles.
Muitos caçadores passaram a utilizar o arco e flecha, uma técnica que exige maior paciência e precisão. Para atrair os animais, as setas recebem uma mistura de milho, frutas fermentadas e gelatina, simulando o aroma de frutas maduras, algo praticamente irresistível para os primatas. Essa prática aumenta o suspense, já que o caçador precisa esperar imóvel pelo momento perfeito para disparar. No entanto, também gera debates éticos. Críticos questionam se o uso de flechas garante uma morte rápida ou se prolonga o sofrimento do animal. Além disso, em algumas regiões africanas, foi testada a esterilização como alternativa, aplicada apenas em programas oficiais. Embora seja uma opção mais compassiva, apresenta grandes limitações, custos extremamente altos e alcance restrito. A questão que permanece é se tais métodos podem um dia substituir a caça tradicional ou se o conflito entre humanos e babuínos continuará inevitável. A relação entre humanos e primatas não é um desafio exclusivo da África. No Texas, uma situação inusitada ganhou repercussão. A presença de macacos vivendo em liberdade após fugirem de laboratórios e criadouros particulares. Esses animais, sem predadores naturais, passaram a se multiplicar e gerar preocupações para autoridades e moradores locais. Diferente da caça africana, nos Estados Unidos não há tradição nem legislação clara para lidar com esse tipo de problema. Isso cria um dilema: controlar a população sem recorrer a práticas vistas como cruéis ou ilegais. Agricultores temem que, como os babuínos na África, esses macacos possam atacar plantações e até representar risco sanitário. O episódio reacendeu o debate sobre a posse privada de primatas, levantando questões éticas e de segurança pública. Embora ainda em menor escala, o caso texano mostra como o conflito entre seres humanos e primatas pode se tornar global, exigindo soluções equilibradas entre conservação, controle e bem-estar animal. Os babuínos podem parecer apenas um incômodo, mas na prática representam ameaças sérias à segurança humana. Casos de ataques são mais comuns do que se imagina, especialmente quando esses animais se sentem provocados ou percebem comida fácil ao alcance. Já houve registros de turistas feridos após tentar fotografar babuínos de perto, além de trabalhadores rurais atacados ao defender plantações. Os ferimentos não são superficiais. Suas presas podem causar cortes profundos, exigindo tratamentos hospitalares caros e demorados. Outro risco grave é a transmissão de doenças. Como compartilham grande parte do DNA humano, podem carregar vírus e bactérias que saltam de espécie, criando perigos adicionais de saúde pública. Esses episódios reforçam a necessidade de manter distância e respeitar as regras de convivência impostas pelos parques e comunidades locais. Mais do que predadores oportunistas, os babuínos se tornaram um problema de segurança coletiva, exigindo atenção constante de caçadores, agricultores e autoridades. A caça de babuínos continua sendo um tema polêmico e complexo que mistura cultura, sobrevivência e conservação. Para comunidades rurais africanas, controlar esses primatas é muitas vezes uma questão de segurança alimentar e proteção da família. Já para ambientalistas, é um dilema: como equilibrar a preservação da espécie com a necessidade de manter a ordem nos ecossistemas e a vida humana segura. Nos últimos anos, novas abordagens como cercas reforçadas, programas de manejo e até tecnologias de esterilização mostraram algum progresso, mas ainda estão longe de resolver o problema por completo. O certo é que, sem estratégias de controle, a convivência entre babuínos e humanos tende a gerar mais conflitos. Ao mesmo tempo, caçadas mal reguladas podem desequilibrar o ambiente e prejudicar outras espécies. O futuro dependerá de encontrar um ponto de equilíbrio entre tradição, ciência e ética, garantindo que tanto pessoas quanto primatas possam coexistir sem que um precise eliminar o outro. A relação entre humanos e babuínos é marcada por tensão e adaptação constante. Esses primatas, que dividem grande parte do DNA humano, mostram inteligência e agressividade crescentes, invadindo plantações, bolsas e até casas em busca de comida.
Caçá-los exige preparo, licenças específicas e armas de precisão, pois um erro pode significar ferimentos graves. Em países africanos, programas de caça regulada estabeleceram cotas anuais, equilibrando conservação e segurança, além de fortalecer economias locais como em Limpopo. Técnicas alternativas, como arco e flecha ou esterilização, levantam debates éticos, mas ainda não substituem a prática tradicional. Fora da África, o problema também surge, como no Texas, onde macacos soltos geram riscos agrícolas e de saúde. Os ataques, muitas vezes violentos, lembram que os babuínos não são apenas um incômodo, mas uma ameaça real. O futuro da convivência dependerá de equilibrar cultura, ciência e ética, buscando formas de coexistência sem destruição mútua.